Alguns dizem para usar no pico, outros dizem para usar pouco antes. Afinal, quando é o ideal? O ideal é você aprender por que você está utilizando o fermento em cada momento. Agora, por que vai utilizar antes, eu acho meio doido. Tipo, para que vai utilizar antes o fermento? Eu nunca vi ninguém dizer para usar antes. Usar depois pode? Muitas pessoas usam depois por querer mais acidez. Ou porque elas têm outros processos que não tem problema. Porque o que acontece, gente? Algumas vezes eu gosto de fazer 2 estilos de pão no mesmo dia. E aí o que acontece? Eu tenho apenas um forno para meter lá os pães. E eu sei que a temperatura demora para cair. Então, o ideal é que o segundo pão, ele seja um pão que vai fermentar em mais tempo. Porque aí entra primeiro os pães que fermentaram mais rápido. E aí, enquanto o forno está diminuindo a temperatura, ele demora para diminuir, no meu caso, os outros pães que são mais lentos, eles vão ficar lá fermentando. Ou vice-versa, eu também posso inverter o meu processo de acordo com o meu forno. Os pães que fermentam mais lentamente, eu vou pegar e colocar para assar depois. E já vou trabalhar com os outros pães numa outra temperatura. Então, vocês têm que entender que o que a gente pode fazer? Tanto manipular com o tempo do fermento, quanto manipular com o tempo da sua massa do lado de fora no dia anterior. Aí ficou complicado. O que acontece? Quando você tem um fermento que você utiliza depois, os pães tendem a ficar mais prontos antes, que o fermento vai um pouco com mais de atividade e acidez e outras coisas. Então, algumas pessoas fazem esse recurso para escalonar a produção. E aí essas pessoas, elas não explicam, gente. E aí vocês fazem um negócio aqui, uma miscelânea na cabeça que ninguém merece. Então, assim, usar um pouco antes, eu não vejo muito propósito, de verdade.